Irmãos, nós vamos continuar com a nossa série sobre depressão espiritual e o tema de hoje será antídoto para o desânimo, antídoto para ou contra o desânimo. E eu quero ler o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O apóstolo Paulo, irmãos, está a escrever a pessoas que aparentemente estavam desanimadas na vida cristã ou cansadas no serviço cristão. E por isso lhes apresenta estas palavras de estímulo: não nos cansemos. O que pode levar algumas pessoas a serem alcançadas por esse tipo de desânimo e cansaço. Pessoas, inclusive, que no passado haviam sido muito ativas na vida cristã, muito fervorosas na igreja. Essas pessoas realizavam o serviço cristão com muito entusiasmo, mas agora não apresentam o mesmo vigor, o mesmo ânimo e nem o mesmo comprometimento de outrora. Há inclusive casos de alguns que chegam não só a abandonar o serviço cristão, mas a abandonar a própria vida cristã, abandonar a fé. A impressão que dá é que essas pessoas deixaram de crer no Evangelho do dia para a noite e passaram a viver como pessoas comuns do mundo, sem qualquer interesse nas coisas de Deus e sem nenhuma preocupação em viver para agradar a Deus. O que leva essas pessoas a tal situação? Antes eram tão ativas, tão participantes, praticavam o serviço cristão com muito entusiasmo, mas agora lhes falta o entusiasmo de outrora. Alguns até se mantêm como membros de uma igreja local, mas sem o mesmo entusiasmo, sem o mesmo comprometimento. Qual a causa para essa condição tão deplorável para quem um dia pareceu tão consagrado ou dedicado ao Senhor? Por que um crente chega a esta condição? Eu penso que podemos considerar algumas razões. Primeiro, quero considerar como uma causa possível a motivação equivocada para o serviço cristão. A pessoa entra no serviço cristão com uma motivação equivocada. Observe, irmãos, que falei que essas pessoas praticavam o serviço cristão com entusiasmo. Não disse que servia ao Senhor com entusiasmo e alegria. Não disse isso porque nem todo serviço cristão significa serviço ao Senhor. Posso estar a praticar o serviço cristão, mas sem servir ao Senhor. Na verdade, estou a servir a mim mesmo, ao meu ego, ao meu orgulho, à minha vaidade. Esse tipo de serviço é para minha própria satisfação, não para a glória do Senhor. No Brasil há um cantor de música evangélica, bastante famoso,
um cantor que lamentavelmente não tem um bom testemunho cristão, mas que pelo menos foi sincero em confessar essa motivação equivocada. Depois de envolver-se em diversos escândalos que depunham contra o Evangelho, ele fez a seguinte declaração: não sou um cantor evangélico, sou um cantor que canta música evangélica. Não é evangélico, canta música evangélica. Em outras palavras, estava a confessar que cantava não para servir ao Senhor, mas aos seus próprios interesses. Satisfação do ego, vaidade, dinheiro, fama, reconhecimento, aplausos, etc. Pode ser que em nossas igrejas tenhamos pessoas envolvidas no serviço cristão, levadas por esses motivos, ou mesmo outros, não menos dignos do que esses. Então, quando a pessoa não recebe o que busca receber, quando não tem o reconhecimento e nem o elogio que espera, quando seu ego não é alimentado e sua vontade não é satisfeita, a pessoa se ressente e já não se sente mais motivada a realizar o serviço cristão, exatamente porque sua motivação era equivocada. Não era um serviço realmente para o Senhor, mas estava a servir ao seu próprio ego. Eu acho, irmãos, que eu mesmo já cometi esse pecado em algum momento da minha vida. Somos humanos. Outra causa pode ser conflitos na comunidade em que a pessoa serve. Viver em comunidade não é fácil. Somos a família de Deus, sim, mas isso não significa que estamos imunes aos conflitos. Se há conflitos e desentendimentos até na família de sangue, por que não os teremos em nossa família espiritual? A igreja é formada por pessoas destinadas ao céu, mas aqui ainda não é o céu, é um lugar de imperfeição. Somos pessoas imperfeitas, sujeitas ao conflito, por isso devemos ter muito cuidado com isso e proteger a igreja de conflitos. Quando eu organizei a igreja que eu pastoreei em Arequipa, no Peru, por 10 anos eu pastoreei, eu tive muito essa preocupação. Eu dei para a igreja algumas receitas para evitarmos conflitos na igreja. Um dia eu vou passar para os irmãos, agora ainda não é a hora. Mas fiquei lá 10 anos, irmãos, sem nenhum conflito, por incrível que pareça. Igrejas vizinhas se dividiram, em 10 anos trocaram de pastor 4 vezes, mas a nossa por 10 anos permaneceu ali intacta e até hoje, com o pastor cubano, está ali intacta. Irmãos, então devemos ter muito cuidado e proteger a igreja de conflitos. Numa igreja onde há conflitos, pessoas, sim, são levadas ao desânimo, ao cansaço e até desistem de prosseguir. Eu conheço e tenho certeza que há irmãos aqui que também devem conhecer alguns crentes que antes eram tão animados e atuantes, mas que hoje já não têm mais o mesmo ânimo, e alguns que até desistiram da vida cristã por causa de conflitos na igreja. Eu conheço vários. Pode ter sido conflitos entre membros ou conflitos com a própria liderança da igreja,
já que ninguém é perfeito e ninguém consegue agradar a todo mundo em todo o tempo. A maneira como administramos nossos possíveis conflitos revela nosso grau de amadurecimento espiritual. Outra razão para o desânimo pode estar nas dificuldades, aflições e provações pelas quais o crente passa. Apesar de Jesus nos ter advertido de que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, há alguns crentes que se desanimam quando passam por aflições. São pessoas que se deixam desanimar pelas circunstâncias negativas da vida. São como aquelas pessoas representadas por Jesus na parábola do semeador. Nesta parábola, ele fala de uma semente que caiu no meio de pedras e outra que caiu no meio de espinhos. Ouçam o que Jesus diz: a semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do Evangelho e com muita alegria a aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé por causa das dificuldades, das provações. A semente que caiu no meio de espinhos, prossegue Jesus, representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Então, irmãos, observem a situação dessas pessoas. Uma representada pela semente que caiu no meio de pedras. Jesus diz que sua vida cristã é superficial, não tem raiz, não tem profundidade, e por causa disso, assim que encontram dificuldades, abandonam a fé. A outra pessoa, representada pela semente que caiu no meio de espinhos, não consegue crescer, desenvolver-se, porque é sufocada pelas preocupações com as coisas dessa vida e pela ilusão das riquezas. Então, essas são algumas causas que podem levar o crente ao desânimo. Motivação errada no serviço cristão, conflitos na igreja, aflições e provações pelas quais o crente passa e não está preparado. Poderíamos pensar em outras, mas quero limitar-me a essas, para que agora possamos passar para a cura. Qual a cura ou o antídoto para o desânimo causado pelas mais diversas situações? O apóstolo Paulo nos apresenta aqui dois grandes princípios que devemos reconhecer se quisermos ser curados ou protegidos desta condição. O primeiro princípio é que precisamos ter uma compreensão exata do que é a vida cristã. Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Aqui temos uma sucinta e singela definição do que é a vida cristã. Em outras palavras, o apóstolo está a lhes dizer: quero lembrar-lhes que estão a viver a vida cristã, e a vida cristã é uma vida de fazer o bem. O que é a nossa vida cristã? Não é simplesmente seguir uma religião, cumprir com obrigações e tarefas, dizer não a isso e fazer aquilo, ir à igreja, não. A vida cristã
é muito mais do que isso, não é uma simples tarefa. Na verdade, é a única vida digna de ser chamada vida, porque somente ela é reta, santa, pura e boa. É o tipo de vida que o próprio Filho de Deus viveu, é ser parecido com o próprio Deus na sua santidade. É por isso que devo vivê-la, porque é a única vida digna de ser chamada vida. Não é resolver simplesmente fazer um esforço maior para continuar. Eu devo lembrar a mim mesmo que esta é uma vida boa e plena. Vida cristã é fazer o bem, é algo bom. E como ingressei nessa vida? Como me tornei um cristão? Essa vida que agora estou a negligenciar ou a vivê-la com certo desânimo. Eu quero enfatizar essa pergunta: como vocês ingressaram na vida cristã? Os irmãos têm consciência de que o ingresso na vida cristã significa a saída da morte para a vida? Que significa ser arrancado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1,13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é vida cristã, essa transposição do reino das trevas para o reino de Jesus. Vocês têm consciência de que isso aconteceu com vocês, porque o Filho unigênito de Deus deixou o céu e veio a esta terra para a nossa salvação. Ele renunciou toda a glória que tinha no céu e humilhou-se a si mesmo a nascer como um bebê numa humilde manjedoura. Ele suportou a vida deste mundo por 33 anos, cuspiram nele, o injuriaram, uma coroa de espinhos foi enterrada em sua cabeça e ele foi pregado a uma cruz para levar o castigo do meu e do teu pecado. Foi assim que passei de uma posição para outra, foi assim que ingressei nesta vida cristã. Foi assim que passei da morte para a vida. E se eu alguma vez, por uma fração de segundo que seja, questionar a grandeza e a glória e o milagre e a nobreza desta vida na qual estou envolvido, estarei cuspindo nele. O escritor aos Hebreus vai mais além. Ele diz que as pessoas que ficam no meio do caminho, depois de terem recebido o conhecimento da verdade, e ficam para trás, estão a pisar no Filho de Deus, a profanar o seu sangue que foi derramado por nós e a desonrar o Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sério. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui ele está a referir-se a pessoas que tiveram conhecimento da verdade, mas que ficaram no meio do caminho, abandonaram, desistiram, foram vencidas pelo desânimo. Então, meu irmão, meu amigo, se hoje estás a pensar na vida cristã com um certo espírito de má vontade, sem que seja algo importante, prioritário mesmo na tua vida,
se às vezes tem vontade de desistir, ou se encaras a vida cristã sem alegria, como uma tarefa dura, ou um simples dever a ser cumprido, o meu conselho é que volte para o começo, retroceda ao início da tua vida cristã, volte ao primeiro amor, como aconselha Jesus a igreja de Éfeso. Olha para o mundo na sua perversidade e pecado, contempla o inferno para o qual estavas a ser levado. Então olha para frente e reconheça que estás envolvido na mais gloriosa campanha de que um homem poderia participar e que estás a trilhar o caminho mais nobre que o mundo já conheceu. Este é o primeiro princípio que deves lembrar para não seres vencido pelo desânimo, seja qual for a circunstância. A vida cristã é a única vida digna de ser chamada realmente vida. E o teu ingresso nela custou o precioso sangue de Jesus e significou ser arrancado da morte para a vida, do reino das trevas para o reino de Jesus. O princípio seguinte é que deves lembrar que esta nossa vida aqui na terra é apenas uma vida preparatória. Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido. Esse tempo aqui é preparatório. Se te sentes cansado e desanimado, se sentes que não tens mais o mesmo ânimo e entusiasmo de antes, se inclusive estás a ponto de desistir, ou já estiveste, se sentes que estás a ser vencido pelas diversas circunstâncias e adversidades da vida, volte atrás e olhe para a tua vida e coloca toda e qualquer circunstância no contexto da eternidade. Essa vida aqui, irmãos, não é nada diante da eternidade. Pare e pergunte a si mesmo o que essa vida significa. De acordo com Paulo, significa uma grande lavoura, onde estamos a semear para a eternidade. A colheita é lá na frente. Há uma colheita maravilhosa a esperar por nós. Paulo diz: continue a fazer o bem por causa da certeza da colheita que virá. Irmãos, nossas maiores alegrias nesse mundo nada mais são que os primeiros frutos e o antegozo da alegria eterna que nos espera. Paulo, inclusive, em outra passagem, chega a dizer que as glórias desse mundo não se comparam com o que nós vamos receber. A vida cristã é experimentar os primeiros frutos da grande colheita que está por vir. Como diz o apóstolo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, assimilem ou apropriem-se em suas mentes e corações algo da glória do lugar para onde estás a ir. Esse é o antídoto, essa é a cura. A safra que vamos colher é certa e segura, então vale a pena perseverar, vale a pena continuar. Não vale a pena desistir. Portanto, meus amados irmãos, escreveu Paulo aos Coríntios: sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Prossigam com a sua tarefa, sejam quais forem as circunstâncias e os seus sentimentos, continuem com o seu trabalho, continuem com o seu envolvimento na obra do Senhor. Deus enviará a sua bênção, mandará a chuva da sua graciosa misericórdia conforme a nossa necessidade. A colheita será abundante, aguardem-na, porque a seu tempo ceifaremos. Irmãos, viver a vida cristã é um grande privilégio. É participar da campanha mais gloriosa que pode haver neste mundo. Mais gloriosa e mais vitoriosa. É viver a própria vida do unigênito Filho de Deus. A única vida digna de ser vivida. É estar destinado a receber a mesma herança de Jesus Cristo. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Sim, a colheita será gloriosa e abundante. Então, se te sentes desanimado, se sentes que te falta o mesmo entusiasmo, o mesmo gozo e o mesmo comprometimento que tinhas no início, por qualquer motivo, peça perdão a Deus. Nada justifica o teu desânimo. Peça que restaure o teu vigor e olhe para a tua vida cristã com essa perspectiva de que é uma vida nobre, a única vida digna de ser vivida. É uma vida preciosa, porque custou o sangue de Jesus, e ao chegares no final da jornada, a colheita será grandiosa. Se fazes isso com um coração sincero, voltarás a ter o mesmo ânimo, voltarás a estar animado com o privilégio e o gozo da vida cristã e prosseguirás ainda mais gloriosamente, até que um dia venhas ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Irmãos, vale a pena perseverar. Amém?